Oi, amoras! Vamos estar pintando, né? Começando a pintar aqui esse risco aqui, ó. A gente vai começar pelo fundo. Para isso, vamos precisar de um pouco de clareador e do pincel Pituá para começar. Vou usar dois tons. Vou usar o verde glacial, se você não tiver, pode ser o verde bebê, tá? E aqui o cinza lunar para dar um pouco de profundidade. A gente vai começar fazendo o fundo, tá? Ó, o meu risco, ele tá um pouquinho diferente, mas é só as folhas. Por quê? Eu risquei direto no tecido, e aí eu percebi que ficou bem grande o meu risco, não ia dar na folha A4, ia ficar muito grande, ia precisar 3 folhas A4. Aí, o que eu fiz? Eu tirei um pouco das folhas e só mudei a posição, tá bom? Então, no risco de vocês, vai ter mais folhas do que no meu aqui. O meu, ele tá mais comprido com menos folhas. A diferença é só essa, tá? Mas o modo de fazer as folhas, o fundo vai ser tudo igual. O mais importante são as rosas, e as rosas estão bem igual, tá? Então, a gente vai começar assim, ó. Vamos começar abrindo aqui o clareador. Abrindo também o verde glacial. O verde glacial, gente, ele é uma cor clarinha, boa de trabalhar, tá? Vocês peguem aí um pratinho, deixa eu só pegar o meu aqui. Ó, pega um pratinho, a gente vai começar fazendo essa parte de cima. Então, ó, com o pituazinho, tá? Aqui eu tô usando o número 0, mas pode ser um número maior, tá bom? Eu venho distribuindo nesses cantinhos, ó, entre as folhas, o clareador, tá? Ó, coloquei aqui em 4 local, venho com o verde glacial, vou no pratinho tirando o excesso, e eu venho em cima onde eu coloquei o clareador, e eu vou colocar, ó, espalhando com um movimento circular, ó. Tá? Trabalha bem. Gente, eu não sei se vai dar sombra, se vai atrapalhar a sombra, tá? Qualquer coisa vocês comentem aí. Por quê? Porque eu tô gravando à noite, eu não tenho o hábito de gravar à noite. Coloquei um pouquinho mais no pratinho, tô vindo aqui do lado, ó. Tá? Na parte de baixo aqui também, ó, com a sujeirinha que tá no meu pincel, ó, eu venho, ó, puxando, tá? Agora, a gente vai pro outro lado e nos cantinhos a gente vai fazendo isso, ó. Ó, entre aqui, entre a folha e a rosa aqui, ó, tem um pequeno espaço que a gente vai ter que preencher depois com o tom mais escuro, que é o cinza que eu vou estar usando, tá? Passei clareador aqui, venho, ó, com o glacial, eu peguei muita tinta, então vou descarregar mais à frente aqui, depois eu vou voltar aqui, ó, trabalhando aqui pra suavizar, tá? Essa parte é muito importante, o fundo ele não pode ficar muito marcado. Trabalhar com tons claros ajuda pra quem tem dificuldade. Continuo aqui, ó, pegando a tinta no pratinho e venho descarregando, ó, no fundo. Tá? Tá bem aqui na frente. Agora, eu vou fazer aquele cantinho ali, ó. Essa parte aqui, ó. Pessoal, o tecido que eu tô usando aqui, tô pegando mais clareador, tá? É uma Sacariararas, tá? Sacariararas, esse aqui. Ó. Movimento bem o meu pincel aqui nessa parte de baixo, ó. Tá bom? Agora, nesse restante aqui, ó. Nesse restante aqui de baixo, eu vou estar entrando já com o cinza, tá? Esse aqui é o cinza lunar. Primeiro, eu venho passando o clareador, ó, na parte de baixo, tá, ó. Nesses cantinhos aqui, ó. Passo o clareador. Vou pegar o cinza, vou lá no pratinho, ó, pra essa tinta entrar no pincel, tá? Quem me acompanha já sabe, já escutou, eu falo isso em todas as aulas.
no pratinho para descarregar o excesso de tinta e que a tinta entre na trama das cerdas, né, do pincel, para ir descarregando lentamente. A mão, gente, tem que ser movimento leve, arredondado, ó, e pouco se encosta no tecido, tá? Se você vir com a mão muito pesada, vai ficar muito marcado o seu trabalho. Pegou muito, pressionou, viu que ficou marcado, pega o clareador e vem imediatamente naquele local esfumando bem, tá? Pra ajudar a descarregar o excesso de tinta. Olha. Tá? Agora, a gente vai começar a dar um pouco mais de profundidade aqui, ó, com o cinza lunar. Então, eu vou deixar o meu pituazinho aqui de lado. Vou pegar um pincel chato. O que é um pincel chato? Algumas pessoas perguntam, às vezes, porque tem dúvida. Pincel chato é isso aqui, tá? Então, você vai identificar no seu desenho os cantinhos onde não tem desenho. Por exemplo, aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó, entre as folhas, ficou um espaço vazio. Então, eu vou lá e vou colocar. Aqui também, ó. Venho com cinza lunar, tá? Aqui tem uma pétala que está aqui por baixo. Tem que observar bem o desenho para não errar essa parte, tá? Ó, vou preencher esse cantinho, ó. Tá bom? Deixa eu ver onde tem mais. Aqui, ó. Tem algumas pétalas que tá aqui por baixo, mas aqui também, ó, tem um cantinho, uma pétala, outra pétala. Aqui tem um espaço que ele é bem pequenininho, ó. Coloquei também. Agora, a gente vai dar mais profundidade, tá? Ó. Jogo aqui pra fora, ó, sombrei um pouquinho mais, ó. Antes eu tinha feito com pituar, né? Agora eu já tô vindo com pincel chato, ó. Ó. Venho com pincel chato, corrigindo os cantinhos pra ficar bem feito. Puxo. Venho aqui na parte de cima, ó, onde a gente colocou o verde glacial, e eu puxo, tá, gente, pra cima. Deixa eu só pegar um pouco mais de tinta aqui. Ó, sempre pegando a tinta no canto do pincel, vou colocar aqui, ó, e vou puxar arrastando pra fora, ó. Tá? Só pra dar um pouco mais de profundidade. Aqui também, ó, tem um pequeno espaço entre a pétala da rosa virada. Ó, vou levando até lá fora. Então, toda vez que tiver, ó, um cantinho, eu chamo de vizinho ou de cantinho, tá? Vocês vão vir e vão colocar um pouquinho desse cinza. Ó. Aqui na parte de cima também, um pouquinho aqui. Entre as duas folhas. Gente, eu coloco e eu trabalho essa cor, eu não deixo a tinta parada, tá? Tinta parada é quando você coloca ela e não puxa ela pra fora, não esfuma. Então, ela fica só naquele canto lá marcado, tá? Tem que colocar e tem que puxar, ou esfumar mesmo, pra criar um degradê, é o que a gente quer aqui, tá? Venho aqui, ó, também, ó. Pra ficar um fundo bonito, um trabalho caprichado. Ó, vou colocar aqui só nesse cantinho aqui da folha, realçar um pouquinho mais, tá? E eu reparei, ó, que aqui, ó, entre essas folhas aqui também ficou um pequeno espaço, tá? Então, às vezes é bom a gente fazer com calma, que aí a gente percebe esses detalhes que às vezes a gente passa despercebido, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui também, ó, ficou um espacinho. Aqui tem uma pétala que tá por baixo.
Pronto, o nosso fundo já está pronto, tá? Ó, se vocês repararem, eu levei mais ou menos 10 minutos para estar fazendo esse fundo. Então, não é tão demorado, basta você fazer com carinho, tá? Agora, a gente vai trocar de pincel, vai pegar um pincel bem grande aí, tá? Pode ser o... Deixa eu ver aqui um grandão. Ó, vou pegar um tamanho 16, ó. Por que que eu vou pegar um pincel tão grande? Porque as minhas folhas estão muito grandes, tá? Aqui no meu desenho, mas no de vocês não estão tão grandes. Vou dar um zoom pra vocês verem eu fazendo a folha bem de pertinho, tá? Eu vou fazer 2 folhas com vocês e vocês vão repetir o processo em todas as outras do risco de vocês, tá bom? Ó, vamos fazer essa folha aqui pra gente começar, tá? Então, pra começar essa folha aqui, ó, a gente vai estar usando. Vocês podem escolher a tinta aí. Aqui eu tenho uma tinta chamada Sépia Inverno, tá? Ó, é um verde entre verde pântano e verde oliva, tá? Pode estar substituindo pelo verde oliva, tá? Ou verde pinheiro também, tá, gente? Qualquer uma dessas cores você pode estar usando aqui. E eu vou usar o verde bebê pra fazer a iluminação. Se você não tiver o verde bebê, pode estar usando o verde soft, o erva doce, tá? Todas essas cores dá pra você iluminar. O verde kiwi, tá? Tudo dá pra você iluminar. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é vir com um tom escuro. Eu pego tinta de um lado só do pincel e eu sempre divido a minha folha no meio. Dividir no meio, ó, eu venho com essa tinta puxando pra cima, ó, arrastando pra borda, pra lateral da folha. Ó, repare que eu não chego com essa tinta até a parte final. Eu venho só até aqui e paro. Pego mais tinta, venho aqui, ó, de cima agora, na outra lateral, ó, faço uma vírgula puxando, ó. Descendo, ó. Certo? Feito isso, eu vou limpar o pincel. Pra quê? Pra tirar o excesso desse tom escuro. E vou pegar a cor verde musgo. Ó, verde musgo. Ó, e vou terminar esse preenchimento aqui, ó. Da mesma forma. Repare que eu fiz de fora para dentro. E agora aqui, ó, eu vou fazer de dentro, levando para fora, ó. Vou caprichar aqui, ó, no preenchimento, porque a fibra, ela tem que ficar bem preenchida, tá? Ó, esse aqui é a base da folha, tá bom? Agora, eu vou trocar de pincel, porque esse pincel aqui, ele tá muito grande, tá? Então, o pincel que eu vou pegar, que eu sempre uso pra fazer os cortes, os detalhes, é o da Condor 421, esse aqui é o número 10. Ó, pego tinta de um lado só do pincel, acho que dá pra vocês verem, tá? Venho com essa tinta, ó, paralela ao tom escuro que a gente colocou inicialmente, ó, e eu faço outra linha, tá? Pego mais tinta, ó, minha tinta tá mais ralinha, ó, já ajuda aqui, ó, puxo, puxo e puxo, ó, tá? E eu dou aquela esfumada no mesmo local, ó, já criando assim as levuras, tá? Pego mais tinta, agora eu vou com a tinta pra fora, tá? Eu vou puxar de fora para dentro, em direção ao tom escuro, ó. Ó, movimento o meu pincel pra lá e pra cá, já pra criar aquela nervura, ó. Observe que eu não chego até o final, ó. Eu coloco mais uma aqui, limpo o pincel, ó, e eu volto, ó, dando uma esfumada pra deixar um pouco mais suave, tá? Lembrando que a pintura aqui, ó, ela ainda tá molhada. Depois que secar, provavelmente você vai ter que vir e retocar essa aqui, essa luz novamente, tá? É natural o tecido tá sugando essa tinta,
tá? Vamos fazer mais uma? Tô fazendo bem devagar para que vocês possam entender. Tá? Vou pegar um pincel menor, que esse tá muito grande, tá ruim de trabalhar. Ó, esse é o 12, tá? Vamos fazer essa folha aqui agora da mesma forma. Começamos com um tom escuro, arrasto pra lateral. Outra dica bem legal aqui, gente. Se eu puxei o tom escuro para essa direção, todas as minhas folhas vão ser feitas da mesma forma, puxando a parte mais escura na mesma direção, tá bom? Ó, venho agora, ó, de fora, faço aqui a pontinha, ó, de fora pra dentro, ó, puxando, ó, tá? Aqui eu vou sombrear porque a pétala tá por cima da folha, tá? Então, eu preciso colocar essa sombra. Aqui também, ó. Certo? Fiz isso, limpo o pincel, venho no verde musgo e eu venho lá na borda agora, ó, puxando pra dentro, tá? Depois que eu coloco na borda lá, que eu faço a borda bonitinha, eu posso vir cá e esfumar com a quantidade de tinta maior, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou colocar paralela ao tom escuro, tá? Ó, trabalho bem essa tinta para que ela entre bem na trama. Entrou bem na trama, a gente vai lavar o pincel. Então, essa dica também ela é importante todas as vezes que você for pegar o tom mais claro para iluminar uma folha. Independente da cor que for, você tem que lavar o pincel, tá? Para tirar o excesso de tinta. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o verde bebê, pode ser o verde glacial, como eu já falei. O verde kiwi, tá? O verde kiwi, ele fica muito bonito aqui, eu gosto bastante, ó. E agora eu venho, ó, de fora, ó, pra dentro, tá, ó. Trabalho. É bom fazer isso aqui com um pincel que tenha um pouco mais de cerdas e que as cerdas não estejam saindo pra fora, tem que estar bem aparadinho, ó. Tá? Pra você fazer isso aqui, ó. E você puxa e dá uma esfumada para suavizar um pouco o tom e não ficar muito forte, tá? Então, é dessa forma que a gente vai estar fazendo todas as outras folhas, tá? Eu vou pausar o vídeo agora, eu vou fazer as minhas folhas e depois, quando a gente estiver fazendo o retoque, né, o acabamento do nosso trabalho, eu mostro como iluminar as folhas, tá? Como fazer aquela dobrinha também, tá bom? Então, pausa o vídeo e façam as folhas de vocês aí, tá? Amoras, vamos fazer aqui, ó, essa rosa que tá virada, tá? Por que que eu vou fazer ela? Porque ela está por baixo dessa. Então, a gente pinta tudo que está por baixo primeiro, tá bom? Então, eu escolhi aqui alguns tons, se precisar de mais algum, eu vou falando e também vai estar no projetinho, tá? Então, peguei cenoura, papaya e salmão bebê, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelas pétalas que está por baixo. Tô usando o pincelzinho 8, tá? Vamos usar um pincelzinho 8, porque tá aqui por baixo e tudo mais, tá? Aqui tem umas sépalas, mas eu vou cobrir tudo e depois eu faço as sépalas quando secar a rosa virada, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, nessa parte de baixo, usando o cenoura, tá? A cor cenoura é um alaranjado mais escuro. Ó, se você não tiver esse alaranjado aqui mais escuro, você pega o seu laranja, coloca num pratinho, coloca uma isca de marrom, mas tem que ser muito pouquinho, tá? Pra fazer o tom de cenoura, a cor da cenoura, tá? Ó, eu fiz aqui, sombreei essa lateral aqui, ó, porque tá debaixo da rosa. Sombreei aqui porque tá abaixo aqui desta pétala. E ficou esse espaço aqui onde eu vou estar colocando o tom mais claro, que é o papaya, tá? Se você não tiver o papaya,
pode ser o flamingo, tá? O coral, tá? São tons assim. Ó, aqui eu tô preenchendo bem a trama, tá? Esse tecidinho aqui, ele requer mais quantidade de tinta, essa sacaria. Ela é boa pra pintar, mas ela gasta um pouquinho mais de tinta, tá? Ó, vamos pra essa pétala aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou sombrear essa parte de baixo, ó. Parte de baixo toda. Sombreio aqui também. Aqui eu não vou sombrear porque tá passando por cima. Trabalho. E aqui, ó, essa pétala tá caída, tá? Então, ela tá saindo de cá, ela tá caidinha. Tá caidinha por cima dessa outra. Tá? Vamos fazer essa daqui, depois a gente vai voltar e vai dar uma intensificada na sombra, tá? Usando o cerâmica, ó. Aqui eu vou sombrear nessa parte aqui de baixo, ó. Tá? E aqui, ó, eu venho, ó, colocando papaya. Ó, e eu puxo, tá? Aqui tem outra pétala e aqui a gente vai fazendo a mesma coisa, ó. Sombreia aqui a parte de baixo, ó, a lateralzinha. Não deixa aquela marca ali, ó. Aqui tem uma dobra, tá? Trabalho a borda aqui, ó, tá? Tá entrando a iluminação dali, então eu trabalho com tom mais claro. E eu posso vir aqui, ó, e preencher com o papai a dobrinha, tá? Já dá pra mim ver o que é sombra, o que é luz, né? Venho, ó, sombreando essa lateralzinha, arrasto pra lá um pouquinho. Aqui o espaço, ele é bem menor, pode trabalhar com um pincelzinho menor. Coloco o papai bem na bordinha ali, ó. Tá? Vamos pra essa aqui, ó. Mesmo processo, ó. Cenoura. Aqui, ó, eu vou colocar o cenoura próximo da folha, porque estão encostado, então vai projetar um pouquinho de sombra. Nessa parte aqui, ó, tá? Vou reforçar aqui, ó, a sombra de baixo, porque na parte de cima vai ter o papaya. Ó, tá? Temos outra pétala aqui. Vamos lá. Coloco. Venho com o papaya descendo, ó. Preencho aqui, ó, a bordinha. Tá? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui. Então, pra fazer essa parte, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o salmão bebê, aquele que a gente usa pra fazer pele de boneca, tá? O salmão bebê. Ó, vou vir aqui, ó, nessa parte mais gordinha. Ó, puxo pra cima, tá? Venho aqui na lateralzinha aqui, ó. Vou colocar um pouco também já pra iluminar. Cuidado pra não passar ali, ó. De cá também, ó, já vou colocar um pouquinho, ó. Tá? Subindo aqui, ó. Subo um pouco mais, porque essa parte aqui é bem grande. E aí, eu venho com, ó, com cenoura, debaixo ali daquela linha que tem, ó. Tem uma linha aqui que é marcando a divisão. Aqui, ó. Tá? Com o papaya, ó, eu vou colocando junto também pra ir integrando, ó. Repare que como eu coloquei aqui, ó, não escureceu. Então, eu posso trabalhar, ó, que eu ainda consigo ver ali a minha iluminação, tá? O
ponto onde eu devo iluminar mais. E eu venho trabalhando, ó, com o papaya aqui, ó, próximo dessa cor mais clara que a gente colocou, que foi o salmão, tá? Aí, pra ficar esfumado e não ficar muito marcado, ficar uma transição legal, eu esfumo por cima dessa cor aí que a gente colocou, que é o salmão bebê, ó. Tá? Vou subindo, ó, esfumando, integrando bem. E abaixo da dobra, sim, que eu venho com o cenoura, ó. Tá? E aí, eu vou jogando pra cima desse outro tom que a gente colocou, que foi o papaya, ó. Certo? Agora, com o papaya, a gente vai preencher a dobra, ó. Vamos preencher a dobra. De cá também, ó, eu vou preencher a dobra. Tá? Capricha aí no preenchimento. Agora, a gente vai pegar a tinta cerâmica, tá? Pra gente dar um pouco mais de profundidade em alguns pontos aqui, ó. Certifique de que esteja bem preenchido a trama do tecido, tá? Se você não quiser usar o cerâmica, desculpa, gente, o cerâmica, você pode usar o vermelho profundo, tá? Fica bonito aqui também, um tonzinho de vermelho, tá bom? Então, eu vou pegar a tinta no canto do pincel, ó, e o primeiro local onde eu venho sombreando é essa parte de baixo aqui, ó. Que ela fica mais escura, ó. Tá? Eu peguei o cerâmica, venho com pouca tinta, porque eu não quero que escureça muito, ó. E aqui eu venho, ó, abaixo dessa dobrinha aqui. Aqui também, ó. Ó, repare que o cerâmica dá uma diferença boa, né? Venho aqui, ó, porque a rosa tá por cima, então eu coloco. Ó, coloco e eu dou aquela esfumada pra integrar bem a cor. Olha, trabalho, subo um pouquinho aqui. Aqui também, ó, lembra que vai ter sombra. Aqui abaixo, aqui, ó. Abaixo aqui um pouquinho. De cá também, ó. Vai projetar sombra na lateral. E é só sujeirinha, tá, gente? Pouca tinta. Ó, repare que eu trabalhando com um único pincel, o pincel de número 8 da Castelo C522. Tá? Um pincel macio, ó. Ó, aqui, ó, eu vou reforçar. Subo aqui, ó, dando aquela esfumada pra ficar mais suavezinho, tá? Aqui, ó, eu tenho que vir com calma, porque aqui realmente o espaço ele é bem menorzinho, ó. Aqui, ó, tem duas pétalas que tá subindo, então eu coloco um pouquinho, trabalho. Essa parte de baixo aqui eu vou puxar um pouco mais, como eu falei, toda a parte de baixo, ela fica mais escurinha. Então, a gente precisa dar esse retoque, tá? Acho que aqui já tá legal. Agora, a gente vai pegar o pincel de acabamento, tá? Antes disso, só vou lavar aqui esse pincel. Vou pegar um pouquinho do salmão bebê e eu vou vir aqui, ó. Pouco. E eu trabalho praticamente no mesmo local, ó, dando uma iluminaçãozinha, ó. Com a mão bem leve. De cá, bem pouquinho, ó. Eu coloco aqui, ó. Um pouquinho pra iluminar, tá? Como tá molhado ainda, eu consigo fazer com que esse salmão bebê entre no papaya e fique suave, sem parecer exagerado, né? Ilumine sem exagerar, tá? Ó, aqui também um pouquinho. Aí, agora, eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um Condor 421, esse aqui também é o número 8,
tá? Pra quê? Porque eu vou pegar a tinta de um lado só, a cor salmão bebê, ó, é um tom mais claro, ó. Eu vou vir cá e vou refazer as dobrinhas, tá? Se não tiver alguma dobrinha e você quiser acrescentar, ó, eu vou pôr uma aqui, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer essa maior aqui. Então, pra essa maior, a ponta tem que terminar mais fininha. E eu venho puxando, ó. Olha. Eu venho puxando pra fazer o preenchimento. Ó. Tá? Não é pra ficar muito branco. Não vai ficar por quê? Porque a gente já tinha feito o primeiro preenchimento, que foi com o papaya. Feito isso, eu vou vir aqui, ó, pra realçar aqui um pouco mais. Então, eu venho um pouco do papaya, movimento circular, ó, e eu venho subindo com essa tinta. Na lateral, ó, com a sujeirinha que está no meu pincel, eu venho com o movimento de vai e vem, ó. E eu trabalho pra lá e pra cá, ó. Tá? Não precisa exagerar, depois que secar, pode voltar e retocar esses pontos de iluminação, tá? Só lembrando, tá? Que aqui de baixo não precisa ficar muito iluminada, né? Aqui, ó, é bom retocar depois que já secou, porque a gente precisa retocar desse jeitinho aqui, ó. Que tá saindo daqui essa pétala. Tá bom? Agora é só, depois que secar, que a gente retocar, na hora do acabamento, a gente vem colocando aquelas sépalas e puxando o cabinho aqui, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira parte da nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de continuar assistindo para você acompanhar o passo a passo completo desse risco, tá bom?